gravando. Pronto. E boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira reunião de 2021 do Grupo de Pesquisa em Direitos, Estado e Bioética. Queria cumprimentar a professora Carla, que é a líder do grupo, e em especial a professora Gisele Mendes de Carvalho, que eu tenho muito orgulho de falar que foi minha professora. Foi uma das professoras que incentivou e incentiva muito a pesquisa, então é uma admiração muito grande pelo trabalho da professora. A gente é de áreas diferentes, mas sempre conversando, porque bioética conversa muito com o penal. Verdade. Os alunos são apaixonados pelo direito penal, eu não sei o que acontece, que o povo adora o direito penal, mas... Ainda bem. Mas a professora Gisele sempre trouxe discussões bioéticas de níveis, assim, que são incríveis. Foi uma das primeiras professoras que eu escutei a falar de bioética no sentido científico. Já tinha ouvido falar na graduação, mas não na análise científica da bioética com o direito. A gente sempre tinha escutado falar de aborto, falar de estupro, falar de inseminação artificial, mas voltado ao direito e não com viés bioético. E a professora Gisele sempre mostrou e trouxe para a gente esse viés bioético. Professora, seja muito bem-vinda, fique à vontade. A UEMP, em nome da UEMP, agradeço a presença da professora. A professora Carla queria falar alguma coisa? Boa tarde a todos e a todas. Agradecer imensamente à professora Gisele pela disponibilidade, por nos brindar aqui essa tarde com os seus conhecimentos. Muito obrigada, Gisele. Em nome também da Universidade Estadual do Norte do Paraná, muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Carla. Que legal estar aqui na UEMP, né, de Jacarezinho, onde eu já fiz algumas bancas, né, Luiz? Assim, o Luiz agora está fazendo o seu pós-doc, mas a minha irmã, a Érica Mendes, já esteve aí também. Alguns a conhecem, outros não. Ela também é da área do direito penal, me influenciou muito na minha carreira. Então, agradecer muito à professora Carla e ao Luiz Geraldo por estar aqui hoje com esse grupo tão importante do mestrado e doutorado em ciências jurídicas, né? Bom, o Luiz me pediu para falar um pouco sobre como é a pesquisa na área da bioética. Eu juntei também aqui na minha fala, além da pesquisa, um pouco da minha experiência como docente na área da bioética, que é uma disciplina que a gente sabe que não existe, que não é uma cadeira que existe nos cursos de graduação tradicionalmente, né, nem na medicina, nem em outras áreas da saúde, nem no direito, o que é uma grande falha, né? Então, o pesquisador que tem curiosidade pela bioética, ele tem que andar um pouco sozinho, né? Um pouco, às vezes, desamparado, né? O Luiz Geraldo sabe disso. Quando eu comecei a pesquisar sobre bioética, na década de 90, foi por ocasião da graduação, dos primeiros trabalhos de graduação, e começaram a eclodir muitas pesquisas por conta da clonagem da ovelha Dolly, né, em 1996, acho que todo mundo lembra, né? Quem não lembra porque é jovem, que bom que não lembra, então. Mas a ovelha foi clonada, e todo mundo, meu Deus, vai ser clonado um ser humano amanhã, né? Estamos aí há tantos anos, mais de 20 anos da clonagem da Dolly, e não houve nada disso, mas ao mesmo tempo há leis que proíbem, que criminalizam a clonagem, né? Então, o direito andando nesse passo à frente das próprias descobertas tecnológicas, tentando cercear nesse sentido, né, um pouco a liberdade de pesquisa em nome da dignidade humana, enfim, algumas coisas, conflitos naturais na área da bioética, da principiologia da bioética. Quem gosta de bioética conhece bem os conflitos, né, beneficência, autonomia, justiça. Então, comecei na graduação, naquele ano da clonagem, que foi o ano que eu entrei na graduação, e não parei mais, Fui vendo que dali podiam sair temas muito interessantes, né? Ainda nem estudava direito penal, estava no primeiro ano da graduação, foi na disciplina de filosofia do direito. Então, comecei a investigar todas essas searas, desde o início da vida até o final. E o trabalho que eu fiz naquele primeiro ano de graduação, até vou colocar uns slides para vocês, ele me pauta até hoje, porque nós temos, desde o início da vida até o fim da vida, e mesmo depois dela, com os transplantes de órgãos, questionamentos na seara da bioética. Então, eu sempre trabalho a bioética na pós-graduação, nas pesquisas, com essa importante divisão, né? Falando de vida humana, é claro que existe uma bioética ambiental, foi assim que ela surgiu, né? Ainda na década de 70, na preocupação ambiental, existe uma bioética animal, né? Mas relacionada à vida humana, a gente perpassa todos esses caminhos, e eu acho interessante fazer essa divisão. Então, como acadêmicos, né, de pós-graduação que vocês são, lecionar a bioética significa dividir também as etapas da vida humana e trabalhar manipulações genéticas, toda a origem da vida, depois o aborto, a questão da procriação medicamente assistida, a responsabilidade parental, né? Depois já com o ser humano nascido, aí tem outros conflitos
vários, né, até que chega ao final da vida com a eutanásia e os transplantes, e hoje é um dia muito especial para mim, porque o Luiz deve saber, a eutanásia foi aprovada na Espanha, é o país onde eu me doutorei, vou contar um pouco da história para vocês também. E foram tantos rios de tinta escritos sobre isso, né, é o tema que eu mais trabalhei todos esses que eu citei, mas em particular a bioética foi tema de doutorado, e fiz na Espanha, e foi aprovada a lei, assim, eu realmente fiquei muito feliz, né, uma grande vitória, com todos os percalços que se envolve, com toda a questão ética que é fundamental sempre, né, os detalhes que significa uma decisão como essa, que tem que estar na lei penal, mas é um dia incrível, histórico, né, particularmente por ser lá, acho que o Brasil está a anos-luz de poder aprovar uma legislação assim, mas também porque o nosso país é muito diferente, né, do ponto de vista econômico-social, a gente também não pode simplesmente transplantar uma lei de um país como a Espanha para o Brasil. Mas fiquei contente com essa notícia, acho que é um dia especial até para fazer essa aula e essa fala de hoje, o dia que se aprova a eutanásia na Espanha. Foi aprovada em Portugal, mas eu até procurei, agora vasculhei, ela não foi sancionada pelo presidente de Portugal. Então, aí também esse empecilho, porque há questões religiosas e morais grandes. A grande questão da bioética é que ela perpassa tudo isso, né? A ética, a moral, a religião das pessoas, que é algo individual, mas que também influencia na tomada de decisões legislativas muitas vezes, e depois a questão legal, né, que é a que nos concerne. Então, ela é interdisciplinar por natureza. Antes de abrir o slide, Luiz, eu vou só colocar aqui no chat o canal que eu tenho do YouTube, onde eu discuto. É canal penal, mas é canal penal misturado com bioética. Volta e meia lá no canal, quem quiser se inscrever vai gostar. Tem assuntos de bioética, porque são assuntos também de direito penal. E tem outros tantos, né, afetos ao direito penal. E tem ido bem esse canal. Na pandemia tem sido uma fonte de comunicação importante com vídeos de atualidade. Estou gostando bastante de fazer os vídeos, né? Bom, mas então, como eu costumo dividir esses estudos, eu vou projetar para vocês o que eu faço. Eu fiz na Unipar de Moarama, depois também de Guaíra, assim, como eu transporto a bioética e introduzo a bioética para os estudantes, né? Vou apresentar aqui. Não sei se já está dando para ver. Está dando sim, professor. Ok, eu vou aumentar o zoom ao invés de... Eu não vou apresentar para vocês, mas mostrar como é feita essa introdução em relação ao direito penal, né? Então, já em nível de pós, como eu disse, na graduação a gente tem dificuldade de encontrar essa cadeira, então ela é muitas vezes tangenciada, tanto no direito civil quanto no penal, dentro dos direitos da personalidade, ela tem uma importância muito grande, mas a gente não vê realmente como uma disciplina da graduação em direito, e indo para a medicina, há algo de ética médica em alguns cursos, mas muito pouco de bioética. Tem uma liga de bioética na Universidade Estadual de Maringá importante, em que às vezes eu atuo também com palestras, os alunos da medicina têm muita curiosidade, né, em relação à bioética. Já os do direito não têm essa oportunidade, trabalham pontualmente em projetos de pesquisa, basicamente, nos TCCs que eles fazem, né? Então é assim que a gente trabalha, dentro da Universidade Estadual de Maringá, onde eu trabalho atualmente, é feito dessa maneira pontual, né? Não temos uma pós-licença, não temos mestrado e doutorado, infelizmente, mas temos uma lato sensu, e lá também os alunos gostam muito da temática da bioética. Então, eu dividi assim, né? A gente começa falando da questão da origem da bioética, como ela nasceu, acredito que vocês conheçam já, não nasceu como uma ética médica, né? Nasceu como uma ética ambiental, a preocupação. E a questão dos princípios. Então, mostrar para os alunos, quando eu iniciei meu doutorado, que foi sobre eutanásia, no mestrado eu trabalhei a questão das manipulações genéticas, e no doutorado foi eutanásia. Mostrar que permanentemente esses princípios estão em conflito, né? Então, quando eu abri a minha tese de doutorado, que foi feita na Espanha, a primeira coisa que eu tratei, tem toda uma divisão de capítulos, mas a primeira página fala dos princípios da bioética. Porque, no caso da eutanásia, mas em todos os temas, fica muito claro o conflito entre os três, né? A gente tem a pessoa requerendo a morte boa, né, que a gente chama de eutanásia, pensando na sua autonomia, mas toda uma legislação na maioria dos países condenando essa decisão em nome da preservação da vida, mas segundo interesses que são alheios à decisão dessa própria pessoa. Então, é o melhor para a pessoa, mas segundo quem? Segundo terceiros, né? Segundo o Estado, não segundo a própria pessoa. Então, na eutanásia fica muito claro esse conflito, mas também em vários outros ramos. E o princípio da justiça em relação à escassez de recursos, né? Até que ponto é possível manter um doente terminal, muito grave, irreversível, enquanto o Estado, como o Estado brasileiro, tem carência de recursos na área médica. Então, a gente vai trabalhando com os três princípios e tentando equilibrá-los, né? Não é possível
a meu ver, decisões extremas nessa seara. Quando eu terminei a tese, depois que a gente tem aquele famoso grito de eureka, né? Eu descobri a minha tese, eu encontrei a solução para o meu problema, isso foi já no começo do 4º ano de tese, porque como solucionar o problema da eutanásia, que é só um dos exemplos da bioética, né? É muito grave, não só porque existe direito à vida e concepções religiosas por trás, mas é porque há um risco de pessoas que não querem morrerem. Então, era um argumento quase intransponível. E aí a gente tem que se cercar de comitês interdisciplinares, né, como existe agora na lei espanhola que foi aprovada hoje, para que essa decisão seja o mais segura possível e que as pessoas que querem morrer tenham direito à morte digna, mas as que não querem morrer tenham assistência, né, porque existe esse grande argumento, é um argumento que não tem nada a ver com religião, nem com moral, nem mesmo com a proteção do direito à vida, ele tem a ver com o risco para pessoas que não queiram morrer, terminar morrendo, e aí a sua autonomia ser desafiada. Então, a gente acaba encontrando, às vezes, a solução para o doutorado bem no final do doutorado, né? Vai fazendo, tem todo aquele sofrimento, aquela agonia, mas, e além de ter tratado de todos os episódios de eutanásia ativa, passiva, alguns casos muito conflituosos, que foram sendo solucionados ao longo de toda a pesquisa, mas sempre pensando no equilíbrio dos princípios, quando vai sobrelevar a autonomia, quando a beneficência, né? E aí fui encontrando soluções, certo? Então, a primeira coisa que eu apresento para os alunos são os princípios e como eles podem ajudar a solucionar casos práticos. Aí eu começo com o início da vida, as manipulações genéticas que estão na lei de biossegurança, vocês devem conhecer, é uma lei muito complexa, e tem uma terminologia, então o que eu faço aqui? Eu vou passando a questão da genética conceitual mesmo, né? Vou colocando ali todos esses fotos, né, como era antes propriamente da genética nascer, cromossomos, então, tem uma boa parte dos slides que fala do projeto Genoma Humano, são noções de biologia molecular muito intensas, mas sem isso eles não vão conhecer a lei de biossegurança. Então, vou falando, tá? Todos os procedimentos em matéria de engenharia genética, né, que já é uma manipulação do próprio DNA e RNA das células, a Dolly, né, com a sua cara de e aí, gente, né, o que vai acontecer a partir de agora, né, aquela cara cínica dela, em todas as revistas do mundo, e que fez o mundo balançar para a bioética. Eu considero um antes e depois da Dolly, porque os livros, eu tinha 2 livros de bioética em 96, né, emprestados lá, reservados, com todo sacrifício. Depois daquilo ali, né, Luiz Geraldo, a quantidade de livros de bioética é maior até que no direito, meu Deus do céu, como tem, né? Ou seja, realmente começou a proliferar. E hoje existem também atuações de outros ramos, né, da filosofia, escreveu-se muito mais. Então, a gente tem hoje uma bibliografia que antes era inexistente praticamente. Eu sei porque eu ficava atrás de 2 livrinhos lá para tentar escrever o trabalho do primeiro ano. E depois de toda essa parte, que é uma parte basicamente conceitual, aí eu vou falar da ADIM, né? A ADIM questionou a lei de biossegurança, e vem a parte propriamente jurídica, a permissão de uso de células tronco-embrionárias, a questão que esteve dentro da ADIM, que é tão polêmica, e até hoje ainda é polêmica em muitos países do mundo, a solução que o STF terminou dando, né, o julgamento e tal, em si. Falo sobre a questão ambiental, porque tem essa transcendência, né, a genética humana e a genética ambiental. E essa preocupação ambiental, inclusive, foi o que motivou o surgimento da própria bioética. Eu coloco algumas questões, utilizações, os riscos muito grandes, a gente não se preocupa tanto com esse lado, mas a preocupação ambiental da genética e da engenharia genética com a nossa saúde, né, como ser humano. A gente come transgênicos, existe uma liberação desde 95 para o consumo humano, uma certa porcentagem, mas e o que isso vai dar? Liberou-se sem ter muita certeza de alergias, né, de problemas que as pessoas podem apresentar no futuro. Eu coloco isso, todos os riscos, e depois vem os questionamentos éticos. Quando a bioética surgiu, na verdade, nessa década de 70 não tem só a preocupação ambiental, com o nome bioética que a gente conhece, mas também uma preocupação com a engenharia genética, que surge na década de 70 também, que é uma ciência maravilhosa, mas o homem começa a brincar de Deus, né? Então é um marco importante para os alunos entenderem a década de 70. A eugenia positiva, negativa e tudo mais, os códigos de ética médica, que são vários, né, até chegar ao de 2018, depois eu apresento essa resolução, já falando do início da vida ainda, que é a resolução do CFM que trata da reprodução assistida. No Brasil a gente não tem lei, como vocês sabem. Então eu coloco tudo isso, que é essa pesquisa, essa parte da pesquisa é bem intensa, né? É bem legislativa, né? Embora não seja uma lei, mas é uma resolução muito profunda. E aí os alunos já têm a noção da conceituação toda ligada à embriologia, genética, né? Aí continuo. Falo da Constituição, que só trata do patrimônio genético ambiental.
Depois falo de novo da Lei 11.805, do começo ao fim, todos os artigos, vamos dar uma repassada com os alunos, até o final dos OGM, os níveis de proteção, quando a gente começa na ética, como eu disse, mas depois vai se intensificando. Quando o direito entra, ele entra muitas vezes de forma administrativa, disciplinar. Depois, o civil e a esfera mais estrita, né, de atuação é quando ele criminaliza algum comportamento ligado à genética, quando se torna crime alguns comportamentos só pontuais ligados à genética humana ou ambiental, né? Falo dos novos bens jurídicos e finalizo com os 3 crimes que tem em relação à genética humana e os 3 em relação à genética ambiental, questionando e tal. Depois eu falo do aborto, né? O aborto que no Código Penal tem uma disciplina bastante antiquada, né? Não foi alterada praticamente desde 1940, e os projetos de lei, que houve foi uma ADI também que modificou, uma DPF, não, que modificou a possibilidade de aborto, introduzindo a descriminalização do aborto de fetos anencéfalos, mas que nem alterou o próprio Código Penal, foi só jurisprudencial. Aí nós temos a conceituação do aborto, questão médica, né, os métodos. Depois, eu trato um pouco da questão histórica, de como ele foi introduzido, a diferença dele com relação a essas manipulações genéticas, e a situação dele no Código Penal atual, muito arcaica mesmo, né, bem tradicional. Aborto seja praticado pela gestante ou por terceiro, é sempre crime, independentemente do consentimento da gestante. E as formas de exclusão, a gente já conhece as tradicionais, para salvar a vida da gestante, ou então porque houve alguma violência sexual prévia, mas, assim, fechada na palavra estupro, né, tem toda uma problemática aí. Aí eu falo da DPF 442, que possibilitou, aliás, essa é a mais recente, né, que está em discussão ainda a respeito da possibilidade de descriminalização do aborto, mas existe uma outra DPF 54 que descriminalizou o aborto em caso de fetos anencéfalos. Então eu falo dessa, que é a mais recente, e depois falo um pouquinho da 54, porque ela trouxe a possibilidade de um aborto eugênico em caso de fetos anencéfalos no Brasil. Mostra os sistemas dos países, dos diferentes países em relação ao aborto, seja só baseado nos prazos, seja só nas indicações, como o brasileiro, seja misto, né? Discutimos a política criminal, a gente não fica só na lei, então eu passo para os estudantes, assim, na pós-graduação, descriminalizar ou não aborto, por quê? Passo textos favoráveis, contrários, faço eles opinarem, né? Aqui já entra uma polêmica maior até do que a questão da genética, porque aqui eles já começam a questionar mais. Então, tem toda uma argumentação, ao contrário, favorável, mas aí eles usam os argumentos e se aprofundam no que eles quiserem, né? A política criminal do aborto é muito polêmica. Coloco o projeto de lei de 2012, é um projeto de Código Penal para descriminalização mais ampla, penas mais brandas, mas não que vá se avançar tanto, até porque houve uma alteração. Então, não muda quase nada em relação ao que a gente tem hoje. É um pouco menos intensa a penalização da gestante, mas continua havendo penas para o aborto consentido. A exclusão do crime, então, aqui, ó, até a 12ª, ela foi retirada do projeto, até a 12ª semana de gestação, que é justamente o que essa DPF 442 visa introduzir. Então, uma situação bastante polêmica. Falo da microcefalia, discutiu-se também aborto nesse caso, embora não autorizado, explico o que é, Zika vírus, dando uma atualidade ao tema, né? Isso só é um tema bastante antigo. Aí nós chegamos, ainda no início da vida, na Lei de Planejamento Familiar, que é a 9263, que eu trabalhei num artigo, é uma lei muito interessante, o Geraldo conhece bem, ela entra no direito de família também, na questão constitucional, e traz alguns crimes. Então, ali eu mostro para os alunos que às vezes nem conhecem essa lei, os requisitos para uma esterilização, a pessoa pode esterilizar a hora que ela bem entender, não, né? Ela tem que ter 25 anos completos, ou 2 filhos vivos, 25 anos, ou 2 filhos vivos. E o que se entende, né? Eu fiz uma pesquisa de campo também sobre isso. Na enfermagem em geral, que são 2 filhos vivos. Né? A pessoa tem que ter 25 anos e 2 filhos vivos. A lei diz ou. Então, mesmo uma pessoa ali com seus 20 anos, tendo 2 filhos vivos, poderia se esterilizar, mas vai falar no posto de saúde isso, né? A pessoa que cuida, às vezes, da orientação, dos métodos anticoncepcionais, então ela vai dizer que é 2 filhos vivos. Então, 25 anos e mais os filhos. Porque no Brasil, o paternalismo em matéria de eutanásia, de planejamento familiar, o paternalismo, né, de suicídio, ele é muito pesado, ele é muito intenso. Então, esse é o entendimento e aplicação que se tem dessa lei completamente à margem do que ela prevê. Né? Aí falo um pouco sobre isso. E os crimes, né? Basicamente vou ali nos crimes, tipo de esterilização involuntária. Teve até um caso relativamente recente de uma pessoa em situação de rua, uma mulher que foi esterilizada por pedido do Ministério Público no interior de São Paulo, não sei se vocês viram.
muito cruel, né? E o juiz autorizou a esterilização dela, por quê? Porque ela era usuária de drogas, ela já tinha filhos e foi esterilizada à força, né? Então, um crime flagrante ali, inclusive com pedido do MP nesse sentido, né? Muito triste. Aí mostra os alunos, mostra notícias também que tem a ver com a aplicação dessa lei, embora mais desconhecida, né? Aí vem para o fim da vida, né? Começa o final da vida. Então, o final da vida, eutanásia, suicídio, homicídio consentido, como foi o tema do doutorado, e é um tema extremamente polêmico, eu coloco aqui também. Tem toda uma classificação, um histórico, né, as modalidades, essa nomenclatura, essa terminologia é muito importante para depois entender as soluções, os requisitos, isso numa hipotética descriminalização, né, que a gente não tem no Brasil. Falo de resoluções do CFM, para quem gosta de bioética, é imprescindível conhecê-las, né? Lá no caso das manipulações genéticas, aqui, no caso da eutanásia, em que não há lei nenhuma, né? Existe uma lei que diz que existe o homicídio, que existe a participação em suicídio, né? Com penas pesadíssimas, mas são as resoluções do CFM que trazem soluções práticas. Porém, em vários casos, os chamados testamentos vitais, a própria recusa de tratamentos médicos vitais, nada assim tão extremo quanto a eutanásia que foi aprovada na Espanha hoje, mas já é alguma coisa. Porém, a gente tem que lembrar que o CFM, né, gente, são um conjunto de médicos, de poucas pessoas que têm uma legitimidade democrática questionável para fazer valer essas regulamentações tão importantes sobre a vida humana, né? Então, é muito importante que haja a regulamentação ética, mas que haja uma ausência, uma lacuna completa de legislação e que seja um colegiado de médicos que tome essas decisões, isso é muito perigoso, né? Então, nós precisamos urgentemente de uma lei de direitos dos pacientes, de uma melhor lei regulamentando o aborto, o planejamento familiar, as manipulações genéticas, né? Modernizando também a questão das manipulações ginecológicas, né? Os tratamentos reprodutivos assistidos. Então, a eutanásia, essa lacuna, ela é gritante. Eu falo um pouco do anteprojeto também, que traz a eutanásia no anteprojeto. Mas mostro as resoluções, até porque elas são bem curtas, tanto do testamento vital quanto a que autoriza recurso de tratamento. Depois, enfim, trabalho em alguns outros países, o Brasil não fala nada, né? A gente tem que deduzir da Constituição um direito, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, um direito a morrer com dignidade, mas complexo ainda, porque o crime está ali. Conto alguns casos concretos que me levaram à solução da tese, né? O caso do Ramon Sampedro, bem conhecido, virou até um filme, é um filme que eu recomendo, né? O Mar Adentro, muito legal. Eu coloquei um vídeo no canal sobre ele. O caso da Terry Schiavo, que foi um marco, assim, na minha tese. Eu fazia doutorado nessa época, eu fiz doutorado de 2003 a 2007. O caso da Terry, ela, por só se autorizar a eutanásia passiva nos Estados Unidos, ainda é assim lá, a eutanásia ativa é o grande problema, é o grande tabu, né? As injeções letais e tal. A passiva é a desconexão de aparelhos que mantém a pessoa viva. Então, quando eu vi o caso da Terry, eu consegui ter também aquela eureka lá do doutorado, porque eu vi que a Terry, não sei se vocês conhecem o caso dela, ela estava em estado vegetativo persistente e ela morreu, porque só se autoriza a eutanásia passiva nos Estados Unidos. Então, ela morreu com uma autorização da Suprema Corte da Flórida, pelo desligamento dos aparelhos que mantinham ela viva. Mas como ela não estava ligada a nenhum aparelho de respiração e tal, batimentos cardíacos, ela morreu de inanição. Ela morreu sem água e sem alimentos. Desconectaram as sondas que mantinham a Terry viva. Ela morreu durante 14 dias sem alimento e sem água. Então, quando eu vi esse caso, eu falei, não, peraí, esse negócio de eutanásia ativa e passiva, calma. A gente tem que derrubar esse clichê, foi a grande solução da tese, e dizer que não faz diferença ativa ou passiva, porque o foco é a dignidade humana, a dignidade desse paciente. A Terry deveria ter tido direito a uma injeção letal. Por quê? Porque no caso dela é a única solução possível, né? Se ela estivesse conectada e fosse desconectada com dignidade, tudo bem, mas ela não estava. Então, naquele dia eu vi que não adianta ficar com esse maniqueísmo de ativa e passiva, né? Que a tese de vários doutrinadores na Espanha e pelo mundo afora, ela bate sempre nessa tecla. A eutanásia ativa é muito grave. A passiva a gente pode aceitar, a Igreja Católica aceita, a gente pode ir abrindo brecha, mas não, na verdade, nós temos que focar na dignidade do paciente e na condição clínica dele. Aí foi a grande contribuição que eu consegui dar, de diferencial em relação ao que a gente vinha lendo já em matéria de literatura sobre eutanásia, né? O caso dela foi muito importante para mim. Aí mostro o Código Penal atual, não tem grande coisa, o anteprojeto que já vai descriminalizar, mas mantém a ativa como crime, descriminaliza a passiva, sempre essa solução maniqueísta, né? E depois, aqui tem alguns livros até que eu coloco ali, passando
a palestra, coloco os livros que eu escrevi, um sobre eutanásia na tese, o outro sobre eutanásia no TCC, esse aqui embaixo é sobre patrimônio genético no mestrado. E a última coisa que eu trabalho em matéria de bioética são os transplantes de órgãos, né, que existe uma lei relativamente moderna, né, a última lei que nós tivemos a respeito é de 97, mas que gerou todo um estardalhaço, não sei se vocês se lembram, porque ela começou estabelecendo o sistema de consentimento presumido. Então, as pessoas terminando, uma vez mortas, né, elas eram obrigatoriamente consideradas doadoras de órgãos pelo Brasil todo. E isso gerou um estardalhaço completo, tanto que a lei foi modificada em 2001 para adotar o sistema do consentimento familiar, o que é um outro problema, né? Porque ao invés de ficar com o consentimento do doador, a gente foi do extremo do consentimento presumido, que é adotado em alguns países, por exemplo, a Espanha é campeã mundial em doação de órgãos, porque lá o consentimento é presumido, não tem que se perguntar a ninguém, né? Simplesmente se a pessoa não registra que ela não é doadora de órgãos e tecidos, ela é um doador. Ou ela faz esse registro na identidade, ou ela vai doar, né? Então, há uma grande captação de órgãos lá, mas ao mesmo tempo no Brasil isso é perigoso. Então, por isso que gerou toda essa consternação. Em 2001, a lei de 97 mudou para o sistema de consentimento familiar, como vocês conhecem, que também não é adequado, né? Aí conta a história, falo também, eu sempre tenho essa nomenclatura, essa questão terminológica, né? Para poder aprender a trabalhar com os termos médicos, dos transplantes. Depois começo entrando na lei, artigo por artigo, né? Os mais importantes. Falo um pouco da questão da morte encefálica, já tinha falado na eutanásia, mas aqui ela fica mais importante ainda. Aí os sistemas de consentimento, para descobrir qual é o sistema brasileiro e se ele é adequado ou não, entra também uma crítica, como de resto na bioética sempre há, né, muita crítica a se fazer, e aí vou falando de artigo por artigo, porque tem toda essa disciplina antes de entrar nos crimes, né, aí os crimes estão aqui, são lá para o finzinho da lei. Também tem uma baita discussão que eu passo para os alunos como forma de trabalho em casa, que é descriminalizar ou não o tráfico, né? Países que já vendem alguma parte do corpo, um rim, né? Ou a medula, ou sangue. Nos Estados Unidos, a doação de sangue ela é remunerada. Isso poderia ajudar a fazer a fila andar? Ou seria uma mercantilização do corpo humano, incompatível com a dignidade? Onde é que estaria a proibição? Qual direito ela afetaria, afinal? Se é que afetaria alguma coisa, né? De quem vende. Então, colocar isso em tela para os alunos opinarem, também com base na beneficência, na autonomia, na justiça, já que as pessoas ricas poderiam pagar pelos órgãos e as pessoas pobres não. Então, sempre trabalhando os princípios e os crimes um por um, né? O tráfico, a realização do transplante sem consentimento, e outros crimes mais, que tem inclusive até de propaganda, né? Propaganda, anúncio, apelo. E isso é ilegal no Brasil, embora muita gente faça apelos para doação de órgãos para pessoa específica. Tá? Para uma pessoa específica não é possível. Um outro tópico que eu acrescentei esse ano, em matéria de bioética, é a saúde pública. Né? A pandemia da Covid-19 não pode faltar. A questão, o aspecto da saúde pública é muito importante, não só o individual, em matéria de bioética. E aí, eu passo alguns dados sobre a pandemia e começo a trabalhar os crimes. O crime de epidemia, porque a gente sabia que ele existia, um crime bem pesado, que existe desde 1940 no Código Penal, mas existe, né? E a infração de medida sanitária preventiva, o não uso de máscaras e tal, fazer uma festa, convidar pessoas, aglomerar pessoas por si só já é este crime, é um crime que a gente chama de mera conduta, né? Mais suave, e outros mais que poderiam se configurar aí na seara da pandemia. Eu vou explicando para os alunos, só realmente como são crimes mais antigos, né? Não tem muita polêmica, e encerro com esses crimes contra a saúde pública. Aí aqui fica só os meus dados, caso alguém queira entrar em contato também. Luiz, essa foi só uma pincelada sobre o teu trabalho em matéria de bioética, tá? Mas estou disponível para a gente bater papo, para conversar um pouquinho. Obrigado, professora. Eu anotei algumas coisas aqui, até a primeira vez que eu escutei a palavra mistanase foi na sua aula, no mestrado, e eu não tinha assim, noção nenhuma do que era. A gente ouvia falar eutanásia, distanásia, ortoeutanásia. Sim. Mistanasa foi uma coisa que me chocou muito por conta da relação com o Estado, né? E eu já ouvi agora, recentemente, diversos jornalistas utilizando, e aí, lógico, a crítica é ao governo brasileiro, diversos outros governos no mundo inteiro deixando de promover saúde, entre outros aspectos. E a crítica maior que vinha
vinha dos Estados Unidos por conta do sistema de saúde americano, né? Sim. Você acha que daria para discutir mistanásia na situação que nós estamos no Brasil hoje? Eu acho interessante você trazer esse tema, Luiz, porque ela é o oposto da eutanásia, né? O eu é o bom, né? A boa morte, a eutanásia. E a mistanásia é o errado, né? É o ruim, é o errado, é o incorreto, que vem do grego também. Então, é justamente aquilo que eu falei, pessoas que querem o atendimento e morrem nas filas de hospitais por falta dele. É o que tem acontecido na pandemia. Na verdade, o Brasil sempre viveu esse drama da mistanásia, né? O Brasil não é um país que discute eutanásia, é um país que tem que discutir primeiro a mistanásia para depois, dando conta disso, conseguir atender as pessoas que eventualmente precisem de uma assistência paliativa, estejam numa situação irreversível. Não é o caso da pandemia do coronavírus. Ali a gente tem pessoas clamando por assistência com pouco tempo, né, situações de emergência como a gente tem visto, e que não tem tido a devida assistência material. Ou seja, a gente vê que é uma falta de planejamento que está acontecendo, né? Até o próprio fato de a pandemia se proliferar é falta de compra de vacinas, então tudo tem uma causa. Eu acredito que isso tem sido figuras de mistanásia no Brasil, morte involuntária quando se precisa, se demanda assistência. E a outra coisa que sempre me chamou muita atenção foi a personalidade do conceito de embrião excedentário, né? Se é vida, não é? A professora, como pesquisadora, o que você... eu sei que as perguntas... polêmico, polêmico. Esse tema eu gostei também. Foi o outro tema que eu assim, me apaixonei, que foi o do mestrado, né? As manipulações genéticas. Aí eu trabalhei, é claro, se a gente for falar em personalidade, em direito civil, é uma seara que eu tangenciei, mas o que eu queria ver se era um bem jurídico, né? É um bem jurídico penal, a morte desse embrião tem uma transcendência penal, então eu sei que ele pode, e tem uma proteção da personalidade a partir do momento que ele tem uma expectativa de nascimento, né? Toda essa proteção dos direitos civis, mas quando ele está dentro de um tubo de ensaio, a questão muda muito de figura, né, Luiz? A gente sabe, seja penal ou civil, né? Ele não tem essa expectativa de ser gerado. Então, o que fazer? É um pouco o que a DIN 3510 tratou, né? Criminalmente, a gente vê que não é um aborto, certamente, quando a gente aprende que o conceito de aborto tem a ver com o útero, né, com a retirada do útero, então, não é, embora tem doutrinadores bioéticos que dizem que tá? É um aborto, mas eu tenho isso ali, tá? Eu não sei como, mas enfim, a pessoa fala isso. E, obviamente, também não é homicídio, menos ainda. Então, essa forma de vida, eu acredito que ela possa e deva ter uma proteção administrativa, né, a regulamentação, não só nas resoluções do CFM, como eu disse, mais do que isso, né, é importante ter uma proteção e uma regulamentação do que fazer com esses embriões. Vai usar para pesquisa? Vai doar? Vai doar para um casal que não tem filhos, para realizar um outro projeto parental? Vai destruir? Mas tudo isso com o consentimento dos genitores. Agora, que seja um bem jurídico penal, né, que seja uma forma de vida que merece proteção penal, aí no livro, na dissertação de mestrado, eu sustentei que não. O direito penal é a última raça, a gente vai proteger também essa forma de vida e eu não concordo. Embora a vida, né, não estamos falando biologicamente, essa questão, ela precede a discussão jurídica, que é uma forma de vida, incontestavelmente. Mas, que mereça proteção jurídica, ainda mais jurídico penal, aí eu não concordo. E a bioética tem esse papel de discutir essa ética e limites. A professora mesmo me apresentou a questão da rampa escorregadia. Em reprodução humana assistida, a gente tem a situação de embriões que estão sendo selecionados, manipulados para ter deficiência. Diversos casos nos Estados Unidos de pais entrando na justiça porque querem filhos com síndrome de Down, querem filhos anões, querem filhos surdos por uma questão cultural. O que a professora acha dessa situação da bioética, ter essa responsabilidade de discutir ética em pesquisa, e principalmente em pesquisa que envolve ser humano? Porque nós temos diversos projetos aqui, alguns projetos aqui que falam de vulnerabilidade do embrião, a questão de intersexualidade que a gente está discutindo, sobre a questão de vai fazer cirurgia, não vai, que cirurgia deve ser feita, o pai autoriza, a mãe autoriza, a questão da vulnerabilidade no meio digital, que também já traz a bioética para a questão do meio digital, a igualdade de gênero e desigualdade de gênero. Então, a gente está aqui no grupo pegando a bioética para ter como parâmetro de procedimentos, de estudo, para poder produzir as dissertações e teses. Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu sei que a fala é longa, mas era esse aspecto, não
Não me preocupo com o clone. Eu estou lembrando que, como você esteve na Irlanda, né? Então, ou seja, lá onde está o Instituto Resen, lá em Edimburgo, né? Não, na Escócia, desculpa, confundi as coisas. Mas é lá perto, né, Luiz? Eles devem falar muito sobre isso. Nossa, o tempo todo. Eles... Os escoceses têm uma vanguarda, né, em matéria de engenharia genética, nossa. Para eles é muito forte as discussões de bioética. Eu não imaginava que era tão forte. Pois é. Aqui no Brasil a gente escuta pouco, né? A gente vê grupos de pesquisas fortes. O grupo de pesquisa da professora Débora Diniz, forte. O EN, forte. A UEL, se eu não me engano, tinha uma pós em bioética, eu tenho uma pós em bioética. Mas são focos. A PUC Paraná também tem. Rio Grande do Sul tem muitas que discutem, mas parece que no Brasil a gente está patinando. Sim, não, é verdade. A gente teve um boom de leis, assim, a partir desse fenômeno, eu acho, né? Ou seja, veio a lei de biossegurança, apareceram algumas outras leis, mas hoje a discussão, tem um aluno meu que pesquisa junto comigo também sobre bioética, ele falou, professor, eu já vejo livros mais do começo dos anos 2000, eu não estou vendo. Ele gosta muito da lei de biossegurança, eu não estou vendo mais nada. Desde 2005, 2007 e tal, parou, né? Parou completamente de se produzir, porque nada novo aconteceu no Brasil também, né, no geral. Embora a lei fale de 3 anos, e tal, ou seja, está se usando até ilegalmente, porque se era o que estavam há 3 anos autorizados, ninguém falou que os próximos, quando fizessem 3 anos, poderiam ser utilizados. É uma lacuna que eu aponto lá também, mas estão se utilizando esses embriões a partir do momento que eles fazem 3 anos. Mas não é o que diz a lei. A lei fala que estão, quando ela está publicada, o embrião que tem 3 anos, ou os que vierem a fazer 3 anos, e pronto, ela fecha um pouco, mas a lei nunca foi revisada. E não é uma lei perfeita, né? É melhor do que a de 95, mas não é perfeita. Mas sobre a sua pergunta, eu acho que esse é o papel da bioética, é impor limites, né? O cientista vai até o final, se deixar ele vai, sim, clonar o ser humano. E falando da Dolly, acho que vocês já devem lembrar do caso todo, mas ela morreu de artrose, né? Artrite, que é uma doença de uma ovelha muito senil. Só que ela morreu novinha disso, foi sacrificada. E aí tem a grande questão, mas se a pessoa clonada tem a idade genética, né, as células e os problemas e as enfermidades daquele clone com aquela idade, né, da qual ela foi, daquele ser vivo do qual ela foi clonada, ela pode, com poucos meses ou anos de vida, ter uma doença de um ancião. E aí, quem é que vai conseguir conviver com isso? Será que é isso que ele está aguardando, né? Então, daria tudo errado. Né? Já é um problema ético imenso. Para que serviria aquela pessoa, um repositório de órgãos e tal? Além do mais, ela poderia ter problemas de saúde, não só os problemas psicológicos, né, de ser um clone, mas problemas de saúde severos por ter sido clonada na idade X lá da célula de alguém. Então, mas os cientistas, eles não veem esses limites, né, no geral. Eles não ligam para isso, eles precisam avançar, até para o bem da humanidade, né, descoberta de cura de doenças e tal. E vai caber à bioética fazer esse papel, mas ela precisa de instrumentos importantes que, no nosso caso, né, como juristas, estão nas leis. Se ela deixa um campo completamente aberto, como acontece no Brasil, particularmente em matéria de reprodução assistida, de eutanásia, né, desses tópicos que a gente passou rapidamente, aí a não regulamentação pode parecer até boa, mas eu acredito que ela termine sendo muito ruim. O caso da eutanásia é paradigmático. As pessoas dizem, não tem eutanásia no Brasil, tá tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não vai acontecer eutanásia no Brasil, eu sou contra, eu tenho uma religião X. Mas quer dizer que não aconteça? Isso é uma hipocrisia muito grande. Que não aconteça eutanásia nos hospitais, e quando acontece que não tem nenhum requisito, nenhum comitê de bioética que vai opinar, ninguém para se assegurar de que aquela morte é consentida mesmo, é muito pior, a meu ver, essa lacuna legislativa, do que uma boa lei que diga, olha, pode eutanásia passiva nesses termos, ativa nesses outros, porque já está acontecendo. Né? Esses avanços da ciência têm acontecido, as pessoas têm vivido mais, têm morrido mais nos hospitais, até pela longevidade, o avanço da ciência, né, que mantém as pessoas vivas artificialmente, antes não era possível. E aí fica nessa lacuna legislativa, achando que está tudo resolvido, quando não está. Né? É uma atitude bastante hipócrita mesmo, e que vulnera muito mais o direito à vida e os bens jurídicos do que uma boa legislação, como tem nos países europeus, a respeito do tema. Enfrentar, né, derrubar os tabus e legislar. Seja lá como for. O aborto também, outro exemplo, né? É uma coisa... Uma realidade ontológica, como diz o Roxinho, o Gliaco, existe, o aborto é praticado, o que vamos fazer? Mas a gente tapa o sol com a peneira, não tem, é crime, está tudo certo, né? Não está tudo certo. Eu não tinha mais pergunta, mas a professora falou uma coisa sobre a questão de limites que a bioética traz, né?
E eu vejo no início, estudando bem pouco a questão, eu tive muito pouco introdução à questão bioética histórica, mas a gente vê que a bioética não nasceu do direito, né? Não. E ela, parece que quando nós falamos de bioética, o próprio direito, e aí eu vou criticar de novo, nós mancamos em querer produzir nomes e termos que as outras ciências já estão há anos-luz na nossa frente, e a gente querendo dominar de outra forma. Mas eu vejo que existe um certo preconceito das outras áreas quando nós, do direito, queremos discutir bioética. Porque o graduado em direito, que tem mestrado e doutorado, vai dar aula de bioética para medicina? Não pode, tem que ser um médico. Para não sei o quê. E aí, quando o problema vem, que é esse problema o problema do hospital, o problema... Eles buscam... Prático, né? Quando acontece o problema prático. A maioria das faculdades e universidades não tem bioética. E que é totalmente diferente você falar assim, eu vou comentar bioética no curso, mas não é totalmente diferente você entender os princípios da bioética, a bioética na América Latina, que é diferente dos outros países, por conta das demandas sociais que nós temos, e a gente não vê tanto o direito. Tanto, se eu não me engano, a comissão de bioética da OAB, ela é tão nova, se eu não me engano, foi há 2 ou 3 anos atrás, acho que há 2, porque o Henderson é o primeiro presidente, e não teve troca de presidente ainda. Então, não tem 2 anos. E ele está começando a discutir, ele achou que ele ia começar a discutir a questão a gente conversou com ele esteve aqui no grupo, Legal. De questões amplas da bioética, como nós estamos fazendo aqui, e ele está discutindo alimentação. Os pareceres que está vindo para o comitê de alimentação de criança. Mas a alimentação é errada, a alimentação não sei o que. Ele falou, eu estou discutindo alimentação. Então eu vejo assim que parece que falta, e quando falta eles vêm para a gente, mas quando a gente quer ir para discutir junto com eles, eles não aceitam. Eu não sei se a professora verifica isso ou percebe que... Eu sei que lá fora do Brasil é um pouco diferente. É diferente, sim. O direito lá transita por outros cursos, né? O aluno transita por outros cursos. Aqui a gente tem uma característica de não transitar. Apesar de que na UEM você pode puxar a disciplina de outro curso, caso você queira. Na UEM eu acho que também, se você quiser fazer uma disciplina, em outro você também pode. Mas pode, mas você vê, eles não permitem muito que os nossos alunos vão fazer, porque a medicina da UEM tem 20 alunos, assim, é bem pouca gente aceita, né? Então, eles não permitem, mesmo a disciplina de bioética, que venha um aluno no dia, até porque entrariam vários, né? Quem não ia gostar? Então, geralmente não se permite, não. Realmente só os alunos que fazem essa disciplina, não sei se eles têm uma disciplina de bioética ou de ética médica, alguma coisa assim mais medicina legal, né? Ainda tem um nome mais tradicional do que bioética. Mas, enfim, é uma situação em que eles realmente não aceitam tanto o direito, embora seja uma ciência interdisciplinar. Ela nasceu com a preocupação ambiental, né, a partir de um biólogo, como tinha que ser mesmo, né? Ele se preocupou primeiro com todo mundo e deu origem a esse nome, bioética, mas ela é eminentemente interdisciplinar. Não tem solução boa em matéria de bioética que não passe pelo direito também. Até porque vai operacionalizar as soluções, né? A gente pensa em eutanásia, mas não tem uma lei de eutanásia. Então, continuamos só pensando, filósofo, jurista, né? Enfim, médico, mas aquilo não se concretizando ou virando uma resolução do CFM, é uma solução ainda muito elitizada, meu ver. Eles não têm essa legitimidade democrática que tem o poder legislativo para dizer, olha, é possível eutanásia para o brasileiro nessas condições e tal, do que um conjunto, um grupo pequeno de médicos decidindo sobre morte e vida. Então, a gente precisa tomar esse nosso espaço e fazer as leis, né? Legislar a respeito de bioética. Beleza. Aí eu deixo para os alunos perguntarem, quem quiser, pode ligar o microfone aí e participar. Obrigado, professora. Imagina. Professora, boa noite. Primeiramente, obrigada aí pelo brilhante
ensinamento aí, achei muito bacana. Obrigada. Na verdade, eu fiquei curiosa mais, né? Eu não sabia daquele caso da mulher que tinha sido esterilizada à força. Na hora que você me falou isso, eu fiquei um pouco curiosa. Nossa, qual foi o fundamento, assim, para o MP, para o juiz, conceder essa ordem? Vou colocar a notícia aqui para vocês. Só enquanto ele fala, eu perguntei para um amigo meu português com relação à eutanásia, a Suprema Corte decidiu que a lei é inconstitucional, ela nem vai para... O presidente nem vai assinar, professora. Em relação a Portugal? Em relação a Portugal. A Suprema Corte considerou inconstitucional. Que coisa, né? Nossa. Então, o que aconteceu lá, Isabela, é que por ela ser pessoa em situação de rua, por ela já ter outros filhos, por ela ter essa dependência química, o promotor pediu essa esterilização, né? Contrariando a lei que diz que precisa do consentimento, né? E é um requisito básico em matéria da Lei 9263, né, de esterilização no Brasil. E o juiz acatou. Então, isso que me gerou mais consternação. Enfim, um crime, né? Um crime com parecer do Ministério Público. Exato, e a alegação de uma situação de rua, muito vulnerável, né? Eu vou dar uma olhada na matéria, porque não tinha conhecimento desse caso. Eu achei muito intrigante, assim, para não falar bizarro, né? Sim, sim. Muito grave. Será que nesse aspecto não caberia a OAB intervir? Sim, eu acho que, não sei se nessa matéria, eu puxei a primeira, mas tem uma que fala da atuação da OAB no caso, né, que a OAB ficou indignada e já pediu algum tipo de esclarecimento a respeito, né? Muito grave, né? Mas real, infelizmente. Não, talvez não o único caso, né, gente, no Brasil. Ok. Mais alguém? Sim, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a professora Gisele, excelente explanação. Eu também sou professora de Direito Penal na instituição onde eu leciono, só que eu sempre pesquisei bioética e biodireito. Desde o primeiro ano da graduação me identifiquei muito e achei perfeito a forma como a senhora consegue introduzir nas aulas, né, de Direito Penal as questões bioéticas. Eu consegui fazer isso não dentro da disciplina de Direito Penal, mas eu consegui introduzir dentro de uma disciplina que chama Tópicos Especiais em Direito na instituição. Então, a coordenadora, sabendo que eu tinha esse viés pesquisadora de bioética, ela falou assim, olha, eu te dou carta branca para você explorar alguns temas bioéticos. E aí, conforme a senhora foi passando, falei, nossa, eu trabalho isso nas minhas aulas, e vi algumas coisas, por exemplo, essa questão da castração química, que eu posso inserir no meu material, que eu não tinha pensado. Muito bacana. Eu fico feliz. E eu achei mostrar que você colocou a disciplina, né, ainda que em tópicos, é uma ideia muito boa, muito boa. Os alunos gostam, começam a pedir, de repente ela ganha até uma autonomia, né? Foi muito bacana. E os alunos, eles acabam entrando nas discussões, quando vê, já passou o horário, eles querem mais, querem entender, se aprofundar, e acabam até pensando no tema ali de trabalho de conclusão de curso. Então, é muito bacana trabalhar esse viés com os alunos. Eu vi que a senhora explora bastante as resoluções também. Eu também exploro esse viés das resoluções. Eu achei isso muito bacana, mas para parabenizar mesmo o trabalho que é feito e dizer que vai agregar muito às minhas aulas. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigada, querida. Estou à disposição. Vou deixar o e-mail também, né, Luiz? Porque aí, de repente... Para a gente trocar algumas informações. Já estou te seguindo lá também no canal do YouTube. Mais alguma pergunta? Oi, Gisele, e também dizer que eu também, assim como a Bruna, eu estou aproveitando que a gente está trabalhando na matriz do novo PPC, né, do direito da UEM. Que ótimo, professora, sim. E a gente vai tentar fazer trilhas no último ano, trilha de direito privado, trilha de direito público, e ontem eu lembro da gente ter inserido bioética, biodireito e direitos da personalidade, enfim, para a gente já começar, né, porque assim como demais instituições, a gente não tinha nada nesses 5 anos, né, quem passou aí pela UEM sabe disso, que versasse sobre, no direito civil, parte geral, falar ali, uma aulinha a respeito de direitos da personalidade, não tem nem jeito, né, de você abordar certas coisas. Então, essas dicas que você acabou dando aí também acabaram sendo preciosas aqui para essa nova matriz, né? Obrigada, professora. Muito obrigada. Fico feliz em poder contribuir.
E fico tão feliz que o Luiz esteja dando aula disso, porque, né, poxa, num mestrado e doutorado, num programa de pós, que a gente, infelizmente, na UEM, eu fiz mestrado, mas não tem mais. E poder abrir essa cadeira, né, Luiz Geraldo? Não sei se tem esse nome exatamente, mas meus parabéns por poder estar aí contribuindo com A gente essa está aula. tentando, na Legal. disciplina de Direitos da Personalidade, que é da professora Carla, o livro de Direitos da Personalidade da professora Gisele com a Thaís é obra para os alunos poderem... Ah, obrigada, que legal. Acho que tem... Quem que fez a disciplina acho que foi a Marina que fez? Não, então vai fazer. Foi a Tayana que fez, né? Ela não Isso. está aqui. E aí esse livro faz parte, e na disciplina que eu estou assistindo pelo professor Fernando tem bioética também. A ideia é trazer e fazer com que a bioética seja o parâmetro de pesquisa para poder resolver e responder essas demandas que o direito sozinho ele não vai conseguir. Aliás, nenhuma ciência sozinha vai conseguir, né? A gente precisa entender isso, que é só um lado ali da O esfera. direito precisa da bioética, mas a bioética precisa do direito, né? Como a gente estava falando. Realmente, só com esse instrumental é que ela vai se tornar mais efetiva. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Que eu me lembro aqui dos projetos de vocês, vulnerabilidade do embrião, tá? Intersexualidade, desigualdade de gênero, vulnerabilidade de catadores de reciclagem, aí poderia, então, versar alguma coisa de mistanasa, saúde, que esses trabalhadores não têm acesso quase que nenhum a um ambiente sadio Sim, certamente. bioética. E é uma outra vertente que eu acho super interessante, a da sexualidade, Luiz, que eu não trabalhei aqui, mas que pode entrar nesse percurso da vida, né? Como você falou agora também das pessoas vulneráveis. Essa bioética das vulnerabilidades, tem até um livro, né, com esse nome. Ela ficaria nesse ínterim, né? O início e o fim é muito marcado, mas a gente vê que ela tem polinizado cada vez mais a existência humana como um todo. Então, eu não tratei de todos os temas, vocês devem ter visto que tem alguns que eu não nem me permito tratá-lo. Em geral, sabe muito mais de sexualidade que eu, 1000 vezes mais. Né? Então, aí, junto com os princípios, com as polêmicas e com as leis, a gente vai colocando também um recheio aí nessa temática. Cabem muitos mais temas do que isso. Tem alguém que quer fazer uma pausa? Posso fazer uma pergunta, professor? É fora da minha pesquisa, na verdade, mas eu achei muito intrigante essa questão de seleção de embrião para nascer com determinados defeitos genéticos, né? E eu sou, dentre as minhas diversas atividades extra-classe, né? Eu sou curadora do clube de leitura de juízes. Eu sou juíza do trabalho e sou curadora do clube de leitura de juízes. E nós estamos com um livro esse mês que é justamente de um pai que tem um filho com síndrome de Down. E eu pensei em colocar na discussão da reunião essa questão da bioética, aproveitando o gancho, com essa situação de seleção de embrião para nascer com o que a gente considera um defeito genético, né? A senhora teria alguma coisa a respeito disso? Poderia me indicar alguma fonte? Então, Ana Paula, muito legal a sua pergunta. Quando eu estava começando a estudar bioética, um grande autor, acho que o Luiz conhece, deve ter passado para vocês, foi o Carlos Romeu Casabona, né? E foi finalmente meu orientador de doutorado. Tive a honra de tê-lo como meu orientador lá na Espanha. Então, o professor Carlos Romeu Casabona, ele tem um manual de bioética que é dos anos 90, mas se a gente lê hoje, ele é uma bíblia, né? Chama A Bioética e o Direito aos Limites da Vida Humana. É livro esgotado. E tem um momento em que ele, lá nos anos 90, né, já fala assim daquele direito a não nascer, né, o right not to be born, em que o filho, vocês devem conhecer, ele vai processar o pai por ter nascido com algum tipo de problema de anomalia, né? E essa outra vertente que é querer que os filhos tenham alguma anomalia, até por uma identidade com os pais. Mas ele tangenciou, não sei te dizer, ele deve ter citado fontes naquele livro, tudo que ele faz ali é muito profundo, mas é algo antigo, não é tão novo quanto a gente imagina, né? Que deve haver outros escritos mais a respeito. Não sei se te dizer agora quais, mas eu posso até me comprometer se me inscrever, a ver lá no livro, na hora que ele trata disso de uma maneira tão vanguardista nos anos 90 já, né? O que ele trouxe como fontes de outros países, enfim, mas
questão que ainda é pouco tratada, mas que já era tratada há um bom tempo pela bioética. É muito, muito interessante mesmo. É uma questão que choca, na verdade. Nossa, né? sim, com certeza. Quando a gente fala do meu direito de não nascer, poxa, mas como assim? Todo mundo quer nascer, mas tem também muitos, inúmeros processos nesse sentido, né? Eu conheço, Ana Paula. A bioética é polêmica. O que eu conheço, Ana Paula, são os casos americanos da família eram duas mães surdas que entraram na justiça americana e tiveram o direito de gerar uma criança por seleção e não por manipulação. Então, elas selecionaram, fizeram diversos embriões, aí faz o mapeamento genético desses embriões e verifica qual que tem ali a deficiência que elas consideram, e foi por intermédio dessa argumentação, como característica cultural para elas, lá dentro do direito à liberdade e cultura, de ter uma criança com essa característica, que elas consideravam característica, a surdez. Depois, o outro julgamento que eu tenho algumas anotações, eu posso te mandar, que é de um casal de anões, né? Eu não gosto do termo jurídico, do termo politicamente correto para anão, porque eu acho ridículo. Pessoa verticalmente prejudicada é horrível. E eu fui atrás e os dicionários usam esse termo, tá? Eu acho, é igual o portador de deficiência, parece que a pessoa carrega a deficiência dela junto com ela. Os termos meio que traduzidos, nada a ver. E eles entraram na justiça pelo fato de que se a mãe gerasse uma criança, ela teria um risco muito grande de falecer por conta do tamanho dela e do tamanho da criança. Pelo fato também dela criar uma criança e carregar uma criança maior do que ela, vários aspectos que levaram a essa decisão de autorizar esse tipo de seleção de embrião. Então, é um assunto, na minha visão, muito polêmico, que é difícil você não olhar e não querer ver o argumento da outra parte, e eu não sei como que eu me comportaria se tivesse que decidir um negócio desse. É uma eugenia, né, Luiz, assim, negativa, mas às avessas, porque você quer, né, a eugenia positiva, que o sujeito tem características que são bem vistas na sociedade. A eugenia positiva é perigosa, a negativa, como no Holocausto, certamente, mas essa ela é negativa para promover, né, então é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado em matéria de bioética, né, que a gente já tem as soluções nesse campo, assim, já estavam prontas, agora elas começam a inverter, né? Eu acho que agora, com essa evolução, não sei se pode chamar de evolução, né? Genética, bioengenharia, vai ficar muito difícil, o direito vai precisar correr para discutir essas questões, e não tem como não falar de bioética fora disso. Então, eu acho que ficou bem claro na fala da professora Gisele que a bioética e o direito, ou eles caminham junto agora, e não é somente nas questões de civil e penal. Tem questões empresariais, tem questões tributárias, tem diversas, todas as áreas do direito, né? A gente aqui foca um pouco mais na pessoa, mas tem muito o que se falar. Mas eu lembrei de dois casos. Um francês, que a mãe fumou durante a gravidez e o filho entrou na justiça porque ele tem problemas de desenvolvimento físico por conta que a mãe fumou durante a gravidez. E aí ele conseguiu indenização da mãe para poder fazer tratamento por conta dessas deficiências que foi comprovado que foi por conta do cigarro durante a gravidez. E o outro caso é da americana, que ganhou o direito de ser cega. Ela queria ser cega, só que ela não queria furar os próprios olhos, ela queria um procedimento que cortasse o nervo do globo ocular, que ela, né, tivesse a segurança de exercer esse direito de liberdade. Ela alegou que era um direito de liberdade, que era ser cega, ela quer ser cega. E é muito difícil você pensar nisso, né? Eu acho que um slide que a professora Gisele colocou na aula do mestrado
é a questão daquela pessoa que olha para a parte do corpo dela e fala, não quero, esse não é meu. Eu acho que esse slide foi o que deu a maior polêmica na sala. E aí depois a gente se pergunta, e o transexual, que olha para a genitália e fala, não é minha? Por que o transexual pode, eu olho para o meu pé e não posso falar, não quero esse pé? Arranca. Porque... Exatamente, Luiz. Aí vem a autonomia com tudo, né? E a beneficência, o paternalismo e tal, dizendo que não pode. Mas você colocou bem um parâmetro, né? A gente pensa no pé, extrema enfermidade mental que a pessoa tem, repele, né? Ela tenta gangrenar o pé. Foi bem o exemplo que eu dei. Por outro lado, não é uma enfermidade o fato de a pessoa não se identificar com o seu próprio sexo, né? O gênero não corresponde ao sexo. Então, isso já é aceito. Então, é claro que não tem soluções prontas, né? A gente está vendo como é extremamente polêmica. Pode olhar, né, de um lugar para o outro. Acho que no Brasil, atualmente, nós não teríamos uma sentença que autorize aí a pessoa a fazer uma seleção. Não sei se no Brasil nós teríamos... A gente não deveria ter uma sentença que autorizasse uma esterilização forçada, aí teve. Exatamente, totalmente ilegal, né? Sim, então de decisão judicial tudo sai. De tudo, tem de tudo. Você tem razão. É muito difícil pensar nesse aspecto. E a falta que faz, né, estudar bioética e de ter bioética na graduação em Direito. E esse juiz e esse promotor não tiveram. Com certeza não. Com certeza não. Mas a falta que faz poder entender e para poder ter um pensamento mais humano, né? Sei lá, um pensamento mais digno, de dignidade humana ali. Aquela bem da beneficência mesmo. Não, com certeza, com certeza. Mais alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Então, eu acho que a gente pode encerrar a reunião de hoje. Obrigada. Eu queria agradecer, professora. Muito obrigado mesmo. Sempre muito querida. E toda vez que eu coloco a professora em frias assim... Imagina, eu que agradeço. Adorei. Eu já coloquei a professora numa... Faz assim, que a pessoa conta a experiência dela no estrangeiro, me convida um dia lá, eu estou me autoconvidando aqui, para falar como foi, como é que eu fui para lá e como foi a experiência, porque, sinceramente, dá um livro. Então, acho que você entrevista pessoas que fizeram, né, tiveram experiência no estrangeiro, de estudo, e eu ainda vou escrever um livro sobre isso, gente, porque realmente vai ser o mais vendido, não sei de bioética, não. Cada episódio. Agradecer muito, falar que admiro muito o trabalho da professora, acompanho ele, desde a da graduação, aí é muito bom ver e compartilhar esse momento com a professora. Muitíssimo obrigado. Em nome do grupo de pesquisa, e espero que essa pandemia passe logo, a professora ir para Jacarezinho, um evento que tanto espera. Vou ficar muito feliz. Sim, porque a troca virtual é gostosa, mas a pessoal é muito mais. Muito mais. É muito mais positiva. Obrigado, tá, professora? Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E estão aí meus dados, né? Então, quem quiser entrar em contato, estou à disposição sempre. Obrigado. Tá, obrigada. Até a próxima. Semana que vem a gente tem o evento lá sobre a mãe do Jacob. Gente, eu estava com o livro do Jacob na mão aqui. Vocês receberam o livro do Jacob, da criança intersexo? Acho que a professora Gisele convidar a professora. A Thaís teve um filho intersexo. Ela é doutora em educação e ela vai contar a trajetória dela para a gente no ABJ. Aliás, a professora Gisele foi uma das primeiras palestrantes do observatório, ainda lá no Sesumar, que ela discutiu eutanásia com o Luiz, com o Dr. Luiz, né? O doutor foi contra, a professora Gisele a favor. Foi muito bom aquele observatório. Por isso que eu falo que eu coloco a professora de umas frias, que olha... E aí ela vai, na verdade, ela vai falar sobre a questão do Jacob, como que ela descobriu que ele era um bebê intersexo, como que ela lidou enquanto mãe, como foi o processo de registro de nascimento, o que para nós do direito ainda é uma situação bem desconhecida. Acredito que se você fizer uma pesquisa na academia, com os professores, a maioria não sabe o que é um bebê intersexo. Fica meio, não sei, talvez, chuta. Eu já fiz isso, já perguntei para vários colegas, sabe o que é um bebê intersexo?
hermafrodita, e a gente sabe que não é só, né, essa conceituação. Então, semana que vem, às 18, a gente vai estar aí lá no canal do OBJ no YouTube, tá? Igual a professora Gisele tem um canal, a gente tem o canal do OBJ lá no YouTube, que a gente vai fazer aí a nossa transmissão. Chama todos os alunos aí para assistir. Esse é aberto para a comunidade. O nosso grupo de pesquisa é fechado para os alunos poderem perguntar e participar. Beleza? Professora Carla, algum recadinho paroquial, como diz o povo? Muito obrigada, viu, Gisele? Nós também aí da UEMP estamos à disposição, que essa pandemia, na verdade, termine logo para que a gente possa, né, se encontrar, reunir e fortalecer ainda mais os nossos laços acadêmicos aí. Joia? Obrigada, professora Carla, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Uma boa tarde a todos aí.